Jesus. Amém. Senhor Jesus, Senhor, nosso coração é de gratidão. Senhor Jesus, que fazemos parte da família celestial. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, aqui nós temos a bênção do Senhor. Senhor, vivemos em comunhão. Senhor Jesus, e o caminho sobremodo excelente é o amor. Obrigado porque o Senhor nos deu essa família celestial. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós estamos aqui esta noite, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que o Senhor possa ganhar um pouco mais do nosso coração. Ó Senhor Jesus, porque nós declaramos dessa noite que nós recebemos um coração novo, coração igual do Pai, um coração que é capaz de amar. Ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado pelas Tuas muitas misericórdias. Senhor, não olha para as nossas falhas, para os nossos defeitos, Senhor Jesus, mas o Senhor olha para a Sua misericórdia, é causa de não sermos consumidos. Senhor, por elas nós estamos aqui esta noite. Senhor Jesus, Senhor, que esta noite possa ser uma noite produtiva. Senhor, que realmente o Senhor possa fazer uma mudança, Senhor, uma mudança no nosso interior. Senhor Jesus, possamos tocar na essência do Senhor. Senhor, fala por meio de parábolas, por meio de exemplos, passagens, mas nós possamos tocar essa noite na essência, para que haja uma transformação, Senhor, uma transformação real no nosso viver. Senhor, nós queremos viver de realidade, Senhor, não de qualquer aparência. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Graças ao Senhor, mais uma comunhão na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma comunhão com a igreja, onde que o Senhor, Ele iniciou na semana passada, desenvolveu o assunto deste livro, que é, na verdade, o título é uma pergunta: a sua família está preparada para o arrebatamento? Ó Senhor Jesus, Deus nos levou essa noite a desfrutá-lo nos 3 hinos, onde a ênfase é a família. Deus está preocupado com você, com a sua esposa, com seu filho, com sua filha, com seu irmão, com sua irmã, com a sua casa. Deus está preocupado com a sua família, que a nossa família possa realmente ser encontrada quando Jesus voltar, fazendo assim o que? A vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, e para fazer a vontade de Deus, Ele nos dá a sua orientação por meio da sua palavra. Ó Senhor Jesus, e a vontade de Deus, sobretudo, é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E isso Ele o faz através do Evangelho. Ó Senhor Jesus, que a nossa família possa estar unida no propósito de Deus com relação à pregação do Evangelho. Não somente pregar o Evangelho, mas também viver o Evangelho. Então, Deus, Ele tem esse propósito de anunciar o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é o Evangelho do governo, o Evangelho da autoridade. Ó Senhor Jesus, a autoridade de Deus sendo estabelecida nessa terra, porque um dia foi usurpada. Mas antes de estabelecer na terra, Deus, Ele precisa estabelecer na sua casa e na minha casa. Ó Senhor Jesus. Então, na semana passada, tendo como o primeiro capítulo desse livro, nós desfrutamos da ordem divina. Ficou muito claro para nós os textos lidos em 1 Coríntios, lidos em Efésios, lidos em Gálatas, lidos em Gênesis, que Deus criou o homem e mulher os criou à sua imagem e à sua semelhança, e os abençoou, dizendo: sede fecundos, enchei a terra, multiplicai, dominai-a. Ou seja, sempre teve no coração de Deus esse desejo de governar a terra. Senhor Jesus, de ser o rei, porque Ele é o soberano, Ele é o criador de céus e terra e tudo que há na terra. E Deus criou o homem para que esse homem governasse. Senhor Jesus,
e Deus deu uma ordem, e nós vimos ali em 1 Coríntios 12, onde que essa ordem, ela é Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Então na semana passada nós falamos dessa ordem divina, é uma ordem para fluir a bênção de Deus, é a maneira de Deus. Nós somos contra a qualquer preconceito, a qualquer ideologia machista, a qualquer ação no sentido de diminuir a mulher. Muito pelo contrário, nós concordamos que em Cristo nós somos um. Senhor Jesus, isso ficou muito claro quando na palavra de Deus mostra para nós pares contrastantes. Não há grego nem judeu, escravo ou liberto, homem e mulher. Em Cristo todos somos um. Ó Senhor Jesus. Então, em essência, Deus criou homem e mulher os criou. Então, em essência, nós somos iguais. Isso ficou claro para nós semana passada. Mas na função e na posição para a edificação do corpo de Cristo, quando fala lá em 1 Coríntios 12, quando fala sobre o corpo de Cristo, fala dos pares contrastantes, fala de grego e judeu, escravo ou livre, mas não tem homem e mulher, porque na posição e na função nós somos diferentes. Existe uma ordem, e a ordem é Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Então nós vimos que, embora a mulher tenha essa função, essa posição de estar em último lugar entre esses elos da corrente, nós temos 4 elos, que é Deus, Cristo, homem e mulher. A mulher ficando em último, mas nós vemos que como as irmãs, as mulheres são importantes. Como elas são importantes executoras. Como que é importantíssimo ela estar na ponta de lança. Como ela cuida melhor das pessoas. Como ela recepciona melhor as pessoas. Como ela é uma irmã de oração. Como elas investiram e cooperaram com o ministério terreno de Jesus Cristo, até com seus bens. Então nós vimos vários exemplos, como vocês são importantes. Ó Senhor Jesus, não se sintam diminuídas, nem apequenem. A mulher sábia edifica a sua casa. E o princípio da mulher sábia é o temor a Deus. Provérbios 31 fala que a mulher sábia, a mulher que teme ao Senhor, essa vai ser louvada. Ó Senhor Jesus. Então a mulher é muito importante no plano de Deus. Então foi um capítulo dedicado às irmãs, e nós vimos que vocês são virtuosas. Ó Senhor Jesus, cheias das virtudes, sobretudo aquela que teme ao Senhor, aquela que submete a essa ordem divina, essa que está no elo da corrente ali em 4º lugar. Mas nós vimos que Cristo, Ele é o princípio e o fim. Ele é alfa e ômega. Então, apesar de você estar em último ali, temporariamente, para a edificação do corpo, para a obra, mas você também está em Cristo, porque Cristo, Ele é o primeiro e o último. Ele é alfa e Ele é ômega. É muito importante obedecer essa ordem divina. Aleluia. Mas hoje, já começando hoje, nós vamos falar sobre o homem. Esse capítulo de hoje, que desfrutamos durante a semana, a ênfase não vai ser sobre a mulher, vai ser sobre a responsabilidade do homem. Nós vimos que a responsabilidade da mulher é submeter ao marido, e esse marido encabeçado por Cristo. Aqui nós vamos ver que o homem, ele tem uma dupla responsabilidade. Ele tem a responsabilidade de submeter a Cristo, e ele tem a responsabilidade de, encabeçado por Cristo, cooperar com a sua mulher. Então, o tema desta noite é abençoados pelo encabeçamento. Então, quando eu desfrutei desse título essa semana, eu lembrei de Salmo 133. O Salmo 133, ele fala do sumo sacerdote, ele fala de Arão,
e Arão tem umas vestes, e Arão, ele era ungido por Deus, e o óleo descia sobre a cabeça, ia para a barba, para a orla das suas vestes, ou seja, o azeite, o óleo da unção, descia por todo o corpo de Arão. Ali é uma alusão à vida da igreja. Então, quando nós temos um cabeça, é uma figura, irmãos. Quando nós temos o óleo que é derramado no cabeça, aqui nós vamos falar de encabeçamento. Nosso cabeça é Cristo. Então, quando o óleo é derramado na cabeça de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo somos nós somos os membros. Então o óleo, como desce lá na cabeça de Arão e vai para o corpo, assim também é a realidade da vida da igreja. Quando Cristo foi ungido, nós também o fomos, porque 1 Coríntios fala que aquele que nos ungiu é Deus, aquele que nos escolheu é Deus. Então ele escolheu, a mim escolheu você, e nós somos também ungidos. Então aquela figura de Salmo 133 lembra a vida da igreja. Se nós temos um viver de igrejar, se nós temos um viver de corpo, não só um viver de vir às reuniões, mas de estar envolvido com o corpo de Cristo, se nós temos esse viver, nós recebemos todos os benefícios que são derramados no cabeça. Então o negócio é permanecer, irmãos, porque ali no Salmo 133 fala que quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos, porque como óleo precioso ele desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla, e ali Deus ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Então o título não é esse? É bênção pelo encabeçamento. Então é estar unido ao cabeça, nós vamos receber todas as bênçãos e a vida para sempre. Então, por um lado, ali é a igreja. Por outro lado, nós precisamos, a todo momento, estarmos encabeçados por Cristo. Lembra, em Mateus 6, quando Jesus, ele ensinou a oração? Vós, quando orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Aleluia. Nós temos um Pai, nós temos um Abba, nós temos um Papai que está nos céus, está na terra e está dentro de nós, está em todo lugar, porque Ele é onipresente. Pai nosso que estais nos céus. Então nós reverenciamos a Deus com muito respeito. Pai nosso que estás no céu. Por quê? Porque Ele está no alto, Ele é o alto, mas Ele está também dentro do coração contrito e do espírito abatido para vivificar. Então Ele está dentro de nós também, tá, Zé Luiz? Ele está nos céus, hein, Afonso? E está dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Aí Jesus ensinou a orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome? É separar. Irmãos, não é no meio da confusão, nós temos que separar o nome. Ou seja, você tem que dar uma importância a esse nome. É algo separado, é algo exclusivo. Santificado seja o teu nome. Santificado seja, separar o nome do Senhor na sua vida. Aí lá fala assim: olha, venha o teu reino, ou venha o teu governo, venha o teu encabeçamento, venha a tua direção. Ó Senhor Jesus, isso precisa ser realidade, irmãos, na minha e na sua vida, porque quantas vezes nós oramos o Pai Nosso e não praticamos o Pai Nosso? Nós não santificamos, nós não separamos um tempo especial para dedicar ao nome. Nós falamos: venha o teu reino, mas quem governa, quem toma decisão em todas as áreas da sua vida é você mesmo. Ó Senhor Jesus. Aí nós não seremos abençoados pelo encabeçamento. Eu só vou ser abençoado pelo encabeçamento se eu realmente reconheço que Ele é o meu Pai que está nos céus, está em todos os lugares, que eu santifico o nome dEle, e que também Ele governa na minha casa, na minha vida. Então, como Deus vai estabelecer o reino dEle aqui na terra, no mundo, sendo que na casa dos crentes, na minha casa, na sua casa, quem dá as ordens é você? Então, precisa começar na minha casa e na sua casa. Então aqui na introdução desse livro diz assim: olha, o desejo de Deus nos tempos finais é que Cristo
encabece todas as coisas para trazer a ordem de volta ao universo. Por causa da desobediência do homem, houve um caos, houve uma desordem. Lá no jardim do Éden, o homem, o principal pecado dele, ele desobedeceu a Deus, tá certo? Então aí veio o caos. Deus havia estabelecido uma ordem logo no início da sua criação. Entretanto, ela foi quebrada por Satanás, um arcanjo extremamente capaz, considerado sinê da perfeição nas Escrituras. O desejo de Satanás, ao sair de sua posição na ordem estabelecida por Deus, era se tornar igual a Deus. Ao tomar essa atitude, ele se rebelou e, por meio dessa rebelião, trouxe confusão, um caos para todo o universo. Nós sabemos a história, né, irmãos? Lá em Ezequiel 28, Isaías 14, fala desse sinete da perfeição por causa da cobiça, por causa da vaidade, por causa da sua formosura, por causa do seu orgulho. Ele quis ser igual a Deus. Então aí ele invadiu ali o jardim do Éden, contaminou a Eva e o Adão por meio da desobediência, né? Por meio da cobiça, incitando neles ali que se eles alimentassem daquele fruto, eles seriam conhecedores, igual a Deus de todas as coisas, incitando ali o que é a cobiça. Ele cobiçou ser igual a Deus, tá certo? Ele elevou o seu coração, ele disse que ia subir às alturas, eu farei isso, eu farei aquilo. Então ele foi precipitado, então ele colocou isso no coração do homem. Mas Deus, ele não desiste de nós, tá, irmãos? Então em Efésios capítulo 1, versículo 8 a 11, por favor, podem ler. Efésios. Agora nós vamos ver que Deus tem um plano. Olha para você ver. É um encabeçamento. Efésios capítulo 1, 8 a 11. Vamos entender um pouco do plano eterno de Deus, que tem a ver com governo, com reino, com autoridade e encabeçamento. Efésios capítulo 1, versículo 8 a 11. Vamos? Amém? Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos, pois, o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade. Ó Senhor Jesus, aleluia! Deus, ele tem um conselho, Deus, ele tem uma vontade, Deus, ele tem um propósito, Deus, ele tem um objetivo, e o objetivo dele é fazer convergir todas as coisas em Cristo. Aqui também essa interpretação nós estudamos, e ela também é entendida como de fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Isso é um propósito que está no coração de Deus, de fazer Cristo encabeçar todas as coisas. E ele começa a encabeçar todas as coisas de uma maneira prática, na minha e na sua vida, na minha e na sua casa. E olha o versículo 22 e 23, do capítulo 1 mesmo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então aqui já começa a se desenhar de uma maneira prática a realização do propósito de Deus. É por meio da igreja que ele vai encabeçar todas as coisas, que ele vai ser o cabeça. Ele não vai ser o cabeça agora, nesse momento, na era da graça, do ateu. Ele não vai ser o cabeça daquela pessoa que descrente. Ele quer começar na igreja, tá certo? Ele é Deus de todos, ele é Pai, ele é Deus de todos, ele é Criador de todos, mas ele é Pai daqueles que o recebem, e ele é o cabeça da igreja. Então ele começa na igreja. É por meio da igreja que ele vai fazer convergir
todas as coisas nele. Esse é o projeto de Deus e nos colocou na igreja. E olha que o conceito que nós temos de igreja é maravilhoso. A igreja não é uma instituição religiosa, a igreja não é um templo físico, a igreja é um viver. A igreja não é um lugar onde você vai passar algumas horas da sua semana louvando a Deus. Não. A igreja é um viver. Quando se fala de viver, então igreja é 24 horas. Igreja é você com a sua esposa na sua casa, igreja é você na sua batalha espiritual, individual, igreja é você reunido aqui alguns dias e horários na semana, comunhão com os irmãos. A igreja é você também no seu trabalho e também na sua vida social. Ou seja, a igreja é um viver. A igreja é um viver. Ó Senhor Jesus. E aí é um viver quando nós estamos encabeçados. Aí quando nós estamos encabeçados, ali nós expressamos realmente o corpo de Cristo, onde quer que nós estivermos. Ó Senhor Jesus. A igreja é um viver, aleluia. Senhor Jesus. É muito mais nobre entender dessa maneira, e essa maneira que Deus estabeleceu a sua igreja, e a maneira dele governar e atingir o seu propósito. Aleluia. Senhor Jesus, abençoados, aleluia, abençoados pelo encabeçamento. E a sua família, está preparada para o arrebatamento? Ó Senhor Jesus, Senhor, não estou preparado, a minha família também não está, mas nós estamos a caminho. Ó Senhor Jesus, começando com essas duas lições já está bom. Entender a ordem divina, Deus o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher, e debaixo dessa ordem, você submeter para que a bênção de Deus flua. E a segunda lição, agora mais voltada para os irmãos, né? No primeiro capítulo, esse livro e as mensagens semana passada, dirigiu às irmãs. Neste chegou o momento dos maridos. E teve uma irmã que, depois da reunião, me falou que estava até meio constrangida, que não estava acostumada com a rasgação de seda. Mas, irmãos, vocês, irmãs, merecem. Irmãs virtuosas. Ó Senhor Jesus. E são, assim, muito importantes no plano de Deus. Nós deveríamos até falar mais isso e valorizar. Porque o mundo fala que a Bíblia é machista. Fala que os crentes têm essa ideologia, têm essa pressão, têm essa... muitas vezes nos acusam, ó Senhor Jesus, de preconceitos. E nada disso. Ó Senhor Jesus. As irmãs são muito importantes. Senhor, como em essência somos iguais. E somos diferentes em função e posição. Ó Senhor Jesus. As irmãs são maravilhosas, responsáveis ali por gerar vida, preservadas pela função de mãe. Mas aquela mãe ali não é só a mãe biológica, é a mãe também espiritual. Gerar vida, cuidar de pessoas. Haja visto aí o grupo das irmãs aqui em Monlevade, preciosas e conectadas. Ó Senhor Jesus, tem feito um trabalho maravilhoso, tanto saindo com a pregação do Evangelho, mas também na retaguarda, com a rede de cuidados. Ó Senhor Jesus. Então, no primeiro capítulo, nós nos dirigimos às irmãs. Nesse chegou o momento dos maridos. Aleluia. Assim como os maridos, assim como fiz na leitura aqui do livro, da mensagem, com os maridos no capítulo 1, aconselho as esposas a não tomar as palavras desse capítulo, dessa mensagem de hoje, com a intenção de exigir do cônjuge determinada atitude. Pelo contrário, aleluia. Ao lê-lo, elas devem, ou então ao ouvir essa mensagem, vocês devem entender a posição do marido no plano de Deus, orar por eles e assim tornar-se capacitadas a ajudá-los. Não só as irmãs que são casadas, mas podemos aplicar a todas as irmãs, que é a posição do homem no plano de Deus. Então nós devemos orar, aleluia, e capacitar vocês, irmãs, a estar nos ajudando, amém? Não é para apontar as nossas falhas não, porque a gente já sabe que a gente tem muita, aleluia, Senhor Jesus.
Então, e desfrutando dessa mensagem, desse livro maravilhoso, onde o capítulo 2 é esse, né? Que é o título, Abençoados pelo Encabeçamento. Nós tivemos então a primeira lição. Vamos ler 1 Coríntios 11, 3. Tem uma lição maravilhosa aqui. Senhor Jesus, aleluia. 1 Coríntios 11, 3. Aleluia. Senhor Jesus, amém. Amém ou misericórdia? Amém, aleluia. Então, vamos lá. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Note que neste versículo temos duas menções para o homem e apenas uma para a mulher. Para a mulher temos o homem, o cabeça da mulher. Já para o homem temos Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, cabeça da mulher. Na primeira parte do versículo extraímos a primeira lição do homem: submissão. Muitos homens não conseguem ver essa lição quando leem esse versículo, ou seja, não consegue ver Cristo como cabeça, só consegue ver a segunda parte, o homem cabeça da mulher. Logo, quando lemos o versículo sem prestar a devida atenção a essa ordem, não conseguimos ver que Cristo é o cabeça do homem. Por isso, a primeira lição que o homem necessita aprender é a submissão. Ó Senhor Jesus, essa é a primeira lição, tanto para homem como para a mulher. Deus, Ele quer, de acordo com Efésios, de acordo com Gênesis, Ele tem uma responsabilidade para o homem que criou: governar, dominar, sujeitar a terra. Mas para você governar, dominar, sujeitar, exercer uma posição de autoridade, primeiro você precisa se submeter. Senhor Jesus. Então o versículo aqui de 1 Coríntios 11 é muito claro: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Então ficou implícito aqui nesse versículo que a primeira lição é a nossa submissão a Cristo. Ó Senhor Jesus, para que nesse elo da corrente não quebre do nosso lado. Como eu disse na semana passada, da parte de Deus, que é um elo, não tem problema; da parte de Cristo, que é outro elo, não tem problema. Tem um problema a partir de nós. Então, para que a bênção e a vida cheguem, ó Senhor Jesus, é preciso essa lição da submissão. A ordem apresentada na Bíblia é muito importante. Primeiro, Cristo é o cabeça de todo homem. Observe mais uma vez a corrente completa descrita no versículo: Deus, Cristo, homem e mulher. Nessa ordem estabelecida por Deus, a vida, a vontade e a autoridade divina fluem. Ó Senhor Jesus, a vida, a autoridade e a vontade de Deus flui. Se nós sentimos que não está fluindo, é porque está tendo problema com a percepção e com a essência e com a prática dessa ordem. A submissão é essencial. Quando eu me submeto a Cristo, então a vontade de Deus vai passar sobre mim como um canal e vai atingir as pessoas. A vida de Deus vai passar como um canal e atingir as pessoas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Diante disso, podemos ver que o homem é peça muito importante na sua casa, porque a ele cabe estar conectado com Cristo. Olha a posição. Na semana passada nós falamos que a posição da irmã é muito importante, porque a saúde da casa dependia dela. Lembra do sangue? Levando vida para todos os membros. Mas aqui está falando que a posição do homem também é muito importante, porque cabe a ele estar conectado com Cristo. Ó Senhor, que é o cabeça. Conforme a corrente completa revelada no versículo, se o homem não está conectado com Cristo, como Cristo fluirá para a sua casa?
Essa responsabilidade na ordem estabelecida por Deus é muito séria. Ao olhar para a família, você, marido, deseja que haja submissão na casa? Você, marido, deseja que haja submissão da sua esposa, dos seus filhos? Pois bem, saiba que deve ser o primeiro a aprender a submissão. Quem não tem experiência de submissão não pode esperar nem exigir, ó Senhor Jesus, submissão de ninguém. Senhor, que nós possamos aprender essa lição. Quero fazer uma pergunta a você, querido irmão: existe ou não submissão a Cristo? Quero fazer uma pergunta a você, querido irmão: existe ou não sua submissão a Cristo? Responda para o Senhor. Provavelmente você deseja que sua esposa conheça a vontade de Deus e a faça. Porém, e quanto a você? Você conhece a vontade de Cristo? Você a faz? Muitas vezes a gente conhece, mas não faz. Então a gente não está obedecendo. Ó Senhor Jesus. Senhor, irmãos, Ele está nos expondo para nos aprovar. Aprender essas lições é importante para nós. Ó Senhor Jesus, veja bem, a ordem não é homem, mulher, Cristo e Deus. Nessa ordem, Deus estaria no final como escravo para fazer a nossa vontade. A ordem é Deus, Cristo, homem e mulher. Diante dessa realidade apresentada na palavra de Deus, qual é a responsabilidade dos maridos? Nós, homens e esposos, somos o elo entre Cristo e a família. Você quer que sua família fique em pé? A responsabilidade é sua. O homem é, como nós dissemos na semana passada, é como um esqueleto humano. Isto é, dá suporte, sustentação a todo o corpo. Se não aprendermos o que é submissão, nunca teremos autoridade. Deus dá autoridade apenas a quem tem submissão. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então nós queremos absorver essa lição, que é nos submeter a Cristo em todas as áreas da nossa vida. Isso não é só para o marido, não é só para a esposa, isso também é para os solteiros, isso é para os filhos, para que os amigos dos solteiros, os amigos dos nossos filhos, vejam em você uma autoridade representativa de Deus. Quando Cristo é o seu cabeça, você também precisa aprender esta lição de submissão, seja no seu trabalho, seja na escola, seja onde você estiver, para representar a autoridade de Deus ali, porque nós somos os ministros de Cristo, nós somos os seus cooperadores. Senhor Jesus, a expressão de Deus na terra. Os irmãos têm falado e compartilhado conosco nos últimos dias. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos aqueles que vai dar sabor à vida das pessoas. Mas para você dar sabor à vida das pessoas, você precisa ser autoridade representativa de Deus aonde quer que você esteja. Mas para isso acontecer, a lição da submissão, ela é essencial. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos ensina, Senhor, ao evangelizar, porque nós estamos falando de pregar o evangelho, eu preciso viver o evangelho. Ao falar que Cristo salva, que é o meu único e suficiente Salvador, que é o meu Redentor, Ele precisa ser o cabeça na minha casa e na minha vida, para depois também alcançar as pessoas. Senhor Jesus. Então nós temos um exemplo maravilhoso de submissão, alguém que não precisava aparentemente. Quem é, hein? Hebreus capítulo 5, versículo 8 a 9. Então o nosso melhor modelo, irmãos, é Jesus Cristo. Olha que modelo o exemplo dele, de submissão e de obediência. Hebreus, aleluia, 5, 8 a 9. Senhor Jesus, amém. Hebreus 5, 8, 9. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem.
Aleluia! Senhor Jesus, ele aprendeu, irmãos. Olha que Cristo maravilhoso. Senhor Jesus, ele aprendeu, porque ele passou pela lição da submissão. Ele já era Deus. O apóstolo João, ele fala que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e a palavra então se fez gente, encarnou, tabernaculou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Cristo sempre foi Deus. Mas como explicar então que ele aprendeu a obediência? Ele aprendeu a submissão, mas ele já era Deus. E sendo como Deus, ele é onisciente, tem ciência de todas as coisas, não é verdade? Mas ele elevou a humanidade. Ele era Deus, mas não era homem. Ele, irmãos, aprendeu a obediência para mostrar para mim e para você que é possível nós nos submetermos e aprendermos a obediência. Ele quis mostrar que ele era o precursor. Ele estava abrindo a porteira para outros virem, para outras ovelhas. Ele se tornou o autor da nossa salvação. Olha que maravilha. Então, no aspecto da humanidade, ele quis mostrar que a humanidade, Deus elevou a humanidade em Cristo Jesus. Ele, como ser humano, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Ó Senhor Jesus! Então, olha, irmãos, que maravilha, quanta revelação. E tendo sido aperfeiçoado, tornou o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Senhor, nós temos que nos submeter a Ele, porque assim Ele se torna o autor da nossa salvação. O versículo é muito claro: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se Ele, embora sendo filho, embora sendo o próprio Deus, mas como homem, Ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Irmãos, eu tenho uma notícia que não é muito boa, que Deus nos leva também a ter experiência de sofrimento, para nós aprendermos o caminho da obediência e da submissão. Se foi assim com Jesus, não vai ser diferente conosco. Ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Ó Senhor Jesus! Tem um louvor que fala que os sofrimentos ganhos são para mim. Em lugar do que me tomas, tu, Senhor, te dás a mim. Ó Senhor Jesus! A palavra fala que a nossa fé, ela precisa ser provada como ouro, como fogo leva um sofrimento para o ouro, assim são as tribulações e sofrimentos. O fogo tira as impurezas do ouro, tornando o valor dele mais alto. Assim são os sofrimentos para a vida de um cristão. O objetivo dele é tornar você mais forte, porque ele é pedagógico, porque no sofrimento você vai buscar mais o Senhor, porque no sofrimento você vai depender mais do Senhor, porque no sofrimento você vai aprender a obediência, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes, porque aí nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Senhor Jesus, aí nós temos experiência, aí nós vamos conhecer mais o Senhor, e nós vamos ser achados nele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, então Ele é o nosso exemplo, nós devemos aprender dEle. Vamos ler também o que está registrado, irmãos, em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Que caminho maravilhoso! Obedecer a Deus foi o modo como se tornou o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Ó Senhor Jesus! O Jó,
na sua experiência, usou um argumento, dizendo que Deus não era homem para entender o sofrimento dele. Então, aqui se perde toda a argumentação, porque ele se fez homem, né, Zé Luiz? Então ele sabe o que é o sofrimento humano, não precisa ninguém dizer para ele, porque ele passou, e como homem, ele venceu. Então, ele é digno de ser seguido. Senhor Jesus, ele é o nosso modelo, de ser imitado. Aleluia. Senhor Jesus. Filipenses 2, 5 a 11. Podem ler, irmãos. Aleluia, amém, aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, já estava escrito que ele ia morrer para salvar toda a humanidade, aleluia, e ele foi convicto e seguiu essa orientação e a vontade do Pai até o final. E ele obedeceu essa ordem até o final. Ó Senhor Jesus. Então ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ó Senhor Jesus. Às vezes nós somos obedientes até o primeiro resfriado, aí a gente já recua. Aqui a gente precisa aprender uma lição, que ele foi obediente até a última gota, até a morte. Ó Senhor Jesus, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Ele se humilhou. Que modelo maravilhoso. Nós vimos que em Gênesis, no capítulo 3, o pecado entrou, e a morte também, o fruto envenenado pela cobiça, orgulho, vaidade de Satanás, que era Lúcifer, um anjo de luz, que tem um comportamento totalmente contrário ao de Jesus. Ele quis ser igual a Deus, e aí se orgulhou. Ele teve muita vaidade por causa das suas competências, e aí Deus o precipitou. Cristo foi diferente. Ele, sendo igual a Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou. Ó Senhor, esse é o caminho, a lição que o Senhor quer que nós aprendamos: nos humilhar, nos submeter, porque no seu tempo o Senhor vai nos compensar. Olha a recompensa de Jesus. Qual foi a recompensa de Satanás? Ele foi precipitado, já condenado, já sentenciado ao lago de fogo. E qual foi a recompensa de Jesus? Agora todo joelho, hein, Patrícia? Todo joelho dobra. Gêner, toda língua confessa ser Jesus Cristo o Senhor. Aleluia. Então ele se humilhou e foi exaltado. Irmãos, esse é o caminho. Vale a pena. Senhor Jesus nos convença disso, porque para a nossa personalidade é uma questão de ego. Para nós é péssimo, irmãos, esvaziar, humilhar, submeter. A gente acha que a gente está perdendo, a gente acha que a pessoa está nos humilhando, e daí? Cristo vai nos recompensar. Esse é o caminho da humildade. Lembra Salomé, o pedido dela? Quem lembra do pedido de Salomé? Salomé, irmãos, é mãe de Tiago e João. Tiago e João, apóstolos do Senhor. Tiago e João muito amoroso, muito dedicado, eles seguiam o Senhor ali. João é aquele que Jesus reclinava no ombro dele, no peito, né?
era do ciclo íntimo de Jesus. Era Tiago, Pedro e João, né? Que o Senhor chamava eles para oração, né? Então estava sempre perto do Senhor. Aí Salomé fez um pedido, irmãos. Ela pediu que, Senhor, quando estiver no reino lá, vê se coloca Tiago na esquerda e João à direita. Irmãos, você imagina o ódio que deve ter ficado dos outros discípulos. Irmãos, mas, veja bem, mas o Senhor, veja bem, logo no início, não interessa as suas manotas, o que interessa são as lições que você vai aprender. Então, Jesus, de maneira nenhuma, ele condenou, mas ele deu uma lição ali, porque ele sabia que era uma mãe preocupada. Tanto é que Jesus recuperou a Salomé, porque depois a gente vê que quem foi no túmulo lá foi Maria Madalena e Salomé. Lá fala mulher de Zebedeu. Zebedeu não era pai de Tiago e de João, tá? Foi ela que também lá com as mulheres que financiaram o ministério terreno de Jesus. Então é ela o tempo todo acompanhando ali o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus falou assim: olha, no mundo, Salomé, é dessa maneira aí, mas no meu reino não é assim. Aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Bebereis do mesmo cálice, ou seja, vai passar pelo mesmo sofrimento? Eles falaram que ia passar, e aí passaram mesmo. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Discípulo foi Estevão, né, que foi apedrejado, mas apóstolo foi Tiago. Lá em Atos 12 fala que passaram ele no fio da espada. É esse Tiago. Então, eles beberam do mesmo cálice, eles morreram, sofreram. Mas aí o Senhor Jesus falou assim: olha, isso compete ao meu Pai que vai galardoar vocês aí, eu não. Mas eu mesmo não vim para ser servido, eu vim para servir. Ou seja, aquele que quer ser o maior será o que vos sirva. Então o caminho, irmãos, é a submissão, é a humildade, para que no tempo oportuno o Senhor nos exalte. Olha aqui na primeira epístola de Pedro 5, 1 de Pedro 5, 6, fala assim: ó, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ó Senhor, precisamos aprender essa lição, irmãos. O primeiro passo, irmãos, é aprender a ter Cristo como cabeça. O segundo é o homem como cabeça da mulher. No momento em que o marido se submete a Cristo, a bênção de Deus flui até ele. Então do marido a bênção poderá fluir para a esposa, da esposa para todos da casa. Lembra-se, tudo começa com a submissão. Ó Senhor Jesus. Ó, queridos irmãos, façam a seguinte reflexão: como ser o cabeça sem saber o que é submissão? Quantas vezes destruímos nossas casas por não conhecer a submissão a Cristo? Só sabemos da ordem, quanta destruição. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tiago 4,10 fala assim: ó, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Já na criação, a primeira lição destinada ao homem foi a submissão. Deus criou o homem e lhe disse que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não lhe pediu outra coisa, apenas obediência e submissão. Crer e obedecer. Obediência e submissão. Ó Senhor, não estou pedindo que você faça algo. Veja bem, Deus não determinou ao homem que cultivasse o jardim do Éden, 1 milhão de hectares de plantas. Deus não lhe impôs uma carga para que fizesse muitas coisas, porque Deus é o supridor. Ele esperava apenas obediência do homem. Irmãos, vamos ler 2 Samuel, capítulo 2, versículo de 3 ao 5. 2 Samuel, Senhor Jesus, obediência, Senhor Jesus. Deus espera a nossa obediência, aleluia.
Senhor Jesus. 2 Samuel, aleluia, capítulo 2, 3 a 5. Capítulo 2, versículo 3 a 5, aleluia. Senhor Jesus, amém. Aleluia, Senhor Jesus. Não, desculpa, irmãos. É 1 Samuel, tá? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, 5. Senhor Jesus. Esse é o cântico da Ana, né? A Ana que consagrou o seu filho para servir a Deus. Aí o versículo diz assim, olha: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Isso está, irmão, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3 a 5. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Então ele fala que o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. O que ele está dizendo é que ele humilha os arrogantes, ó Senhor Jesus, e humilha os soberbos e exalta os humildes. Quando ele fala assim, olha, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Ó Senhor Jesus, a nossa capacidade, irmãos, e a nossa suficiência, ela vem de Deus. Ó Senhor Jesus, e é firmados, e é em Cristo que nós temos tal confiança em Deus. A nossa capacidade, a nossa suficiência não vem de nós, mas vem de Deus. Ó Senhor Jesus, aleluia. Essa lição é muito importante, de submeter e obedecer ao Senhor e nos humilharmos. Talvez você nunca tenha considerado essa passagem por esse ângulo, mas hoje Deus está falando porque quer dar-lhe um novo começo, quer encabeçar a sua casa. Querido leitor, você quer ter uma mudança real? Não ache que é capaz disso por si mesmo, tampouco pense que pode fazer as coisas ou que você é quem manda na sua casa. Ter essa atitude o levará ao fracasso. Reconheça que você não pode nada, assim como Ana declarou a Deus em seu cântico. Declare também: Senhor Jesus, não posso nada sem ti. Lembra de João 15, que o Senhor Deus é o agricultor, o Senhor é a videira, e nós somos os ramos. E aquele que permanece no Senhor e o Senhor nele, esse dá muito fruto. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Ó Senhor Jesus, reconheço que estou dentro da ordem que estabeleceste, quero ter um novo começo. Capacita-me, Senhor, encabeça a minha casa. Senhor Jesus. Então agora vamos ler lá, irmãos, em Efésios. Então nós vimos a lição. A primeira lição é a questão da submissão. A segunda lição é a questão da obediência, seguindo o modelo de Cristo. Aqui reconhecer que o Senhor é o cabeça. E essa sujeição e essa submissão é uma submissão mútua. Efésios 5, 21. Aleluia. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É muito interessante que a palavra nessa passagem revele sujeição mútua. Por quê? Porque o encabeçamento de Cristo significa que ele pode usar qualquer pessoa para dar ordem ou direção a você, inclusive a esposa. Deus usa sua esposa, usa um irmão, usa uma irmã,
para dar sugestão, usa um adolescente, uma criança. Quando você percebe, é o Senhor Jesus dando direção. Lembra de Balaão? Até a mula dele deu direção para ele ali. Senhor Jesus, se nós calarmos, até as pedras falarão. Preste atenção, Deus criou a mulher como auxiliadora idônea. Em outras palavras, a Bíblia diz: o homem sozinho não dá conta. Agora responda-me, se desse conta sozinho, o homem precisaria da auxiliadora? Para os homens não é tão fácil admitir isso, mas é a verdade, e lhes faz bem reconhecer que precisam da auxiliadora. Ó Senhor Jesus. Então existe aqui uma comunhão, uma sujeição mútua, porque em Cristo nós somos um, respeitando as posições e funções. Um complementa o outro, né? Quando na semana passada a ação compartilhou que no curso de noivos foi perguntado ali para o Everaldo, né? Por que você escolheu a ação? E aí ele falou: ela me completa. Então aí eu lembrei, né, que não foi carne nem sangue que revelou isso para ele, né? Foi Deus que está nos céus. E aí todos ficaram admirados, né? E na verdade é isso, a mulher, ela completa, é o complemento. Então existe uma sujeição mútua, e ambos dependendo e sendo encabeçados por Cristo em sua casa. Ó Senhor Jesus, então se completam, aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, Efésios 5, 22 a 23, não pode ser de Efésios 5, de 22 a 27. Nós vamos ver aqui a responsabilidade do marido, porque muitas vezes, quem paga o preço mais alto, né? Existe esse questionamento às vezes, é a irmã que tem que submeter, ou é o marido que tem que amar? Porque a orientação de Deus é que as esposas devem ser submissas a seus próprios maridos, né? Maridos, vocês devem amar as suas esposas, a sua própria esposa, como Cristo amou a igreja. Então alguém pode perguntar: qual a tarefa mais difícil? Quem paga o preço maior? É quem submete ou quem ama? Irmãos, neste caso, a Bíblia nos leva a crer que quem paga o preço mais alto é o marido. Por quê? Porque o marido, ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, olha, Cristo amou a igreja que entregou a sua vida. Uma coisa é você viver para, outra coisa é você entregar a sua vida. Senhor Jesus, é uma responsabilidade muito grande amar como Cristo amou. Não é amar como o mundo ama, é como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Ele amou de tal maneira, irmãos, um amor incondicional. Ele amou a cada um de nós de uma maneira admirável, um amor inexplicável, um amor dele dar a sua vida, né? Paulo fala em Coríntios: o amor de Cristo nos constrange, considerando nós isso, que um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam hoje não vivam para si mesmo, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o papel da igreja agora é viver para ele, mas primeiro ele deu a sua vida. Então a proposta para o marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então precisa ou não precisa de um encabeçamento total? Precisa da conexão dos homens direto com Deus para receber toda essa bênção, toda essa capacidade. Vamos lá, ler lá em Efésios, que se explica. Efésios 5, 22 a 29. Amém. Podem começar, irmãos.
Aleluia. Ó Senhor Jesus. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Esse é o exemplo e é a ordem para nós sermos abençoados por esse encabeçamento, para receber a bênção de Deus. Então aprendemos algumas lições. E é como que o marido deve amar a esposa. Ele deve amar como Cristo amou. Ó Senhor Jesus. Cristo é o nosso modelo para tudo, né? É o nosso modelo de submissão, é o nosso modelo de obediência, é o nosso modelo também de amor, né? Porque essa é a essência dele. Deus é amor. Deus é amor, aleluia. E amor é entrega. E amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como que na prática é esse amor? Claro que tem carinho, tem atenção, tem toda a questão humana, mas sobretudo o texto de Efésios deixa claro como que foi o comportamento de Cristo. Fala que tendo santificado, então ele amou dando a sua vida e também santificando, ou seja, ele separou aqui, ele separou, tendo-a santificado. Então, uma coisa é você santificar por meio da lavagem da água da palavra. Amar a nossa esposa é honrá-la e santificá-la com a palavra de Deus. É santificar, ou seja, é separar, porque aquilo que é santificado, ele é separado. Ó Senhor Jesus, é gastar um tempo, é separar um tempo, é santificar a esposa por meio da palavra. Não é por meio de sermão, não é por meio de lições, é por meio da palavra. Usar a palavra de Deus, ela é que é poderosa para salvar a nossa alma. Então nós precisamos aprender essa lição, como santificar a igreja, porque aqui não é santificar só as irmãs, fala que Cristo santificou a igreja, então tanto irmãos como irmãs precisam de santificação. Nós precisamos ser separados, porque nós não somos ordinários, nem comuns, nós somos exclusivos, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós precisamos ter realmente um viver separado. Mas como ter um viver separado? É a palavra de Deus que nos separa e nos santifica, para sermos apresentados, né, para o arrebatamento, para a volta do Senhor. Então, irmãos, eu termino aqui esta mensagem, que os irmãos também possam compartilhar. Claro que depois desse tópico que eu falei de como se deve amar, nós temos ainda na sexta-feira que fala sobre a consequência da falta desse encabeçamento, a advertência para os maridos e no final a bênção do encabeçamento. Mas nós temos aí bastante conteúdo para compartilhar. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Amém.